Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. 9 pessoas morrem e 5 são baleadas durante uma operação das polícias civil e militar do Rio para prender lideranças do tráfico de drogas. Entre os feridos estão 2 PMs. Moradores ficaram no meio do fogo cruzado e mais de 20 mil crianças não puderam ir para a escola. A justiça decide manter preso o homem que ajudou os fugitivos da penitenciária de Mossoró. A dengue avança no Brasil e médicos alertam para o risco da automedicação. Terça-feira, dia 27 de fevereiro, agora no Brasil TV. Nove pessoas que, segundo a Polícia do Rio, são suspeitas, morreram hoje durante uma operação em 11 comunidades para tentar prender chefes do tráfico de drogas. Outras 5 pessoas ficaram feridas. E, como sempre, os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. As polícias militar e civil do Rio fizeram essa grande operação para prender os principais chefes do Comando Vermelho e evitar a expansão de uma das maiores facções criminosas do Rio. No Complexo do Alemão, moradores gravaram policiais disparando de dentro de uma casa. A polícia chegou a um dos esconderijos da quadrilha no meio da mata. Fica numa trilha entre os complexos do Alemão e da Penha. Dali, eles observavam toda a movimentação na favela. Os agentes fecharam a estrada do Itararé, que corta as comunidades dos 2 complexos. E moradores continuaram o caminho a pé, porque não passava transporte público. O confronto entre policiais e traficantes impediu a saída dos ônibus de uma garagem logo cedo. Os motoristas tentaram se proteger na empresa. A bala tá comendo, hein? Sai daí, você abaixa aí. Bandidos da Vila Cruzeiro, em fuga, atacaram uma patrulha da unidade de polícia pacificadora. Eles trocaram tiros e conseguiram escapar. Deixaram para trás uma pistola, drogas e um carro. Em outro ponto, a polícia também recolheu 5 fuzis e mais armas. Os agentes fizeram um cerco em outras comunidades da região para evitar a fuga dos traficantes. O resultado das operações policiais depende de inteligência e do fator surpresa. Os agentes chegarem ao local antes que os bandidos fujam. Algumas mensagens de texto revelam que a operação da polícia vazou. Ou seja, os traficantes conseguiram se preparar porque já sabiam desde ontem que os policiais entrariam nas comunidades. O aviso nas redes sociais chegou na tarde de ontem. Chegou o toque, era 4h30. As cancelas fecharam. Os bandidos davam ordens sobre a tática para evitar o avanço da polícia. Olhe mais tarde, assim que a madrugada começar. Nós fizemos uma grande mobilização de efetivo. Então, desde a parte da tarde e noite, nós estamos mobilizando efetivo, realizando operações de cerco e as comunidades começam a se comunicar. Segundo a polícia, 4 traficantes fugiram ontem à noite do Complexo da Penha, na zona norte do Rio, para uma favela de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Eles morreram no confronto e eram suspeitos de participar de invasões em comunidades rivais. Outros 3 suspeitos foram mortos na comunidade da Flexal, em Inhaúma, na zona norte do Rio. 2 menores apreendidos. 2 policiais foram feridos e o estado de saúde deles é estável. Hoje, cerca de 20 mil crianças ficaram sem aulas. 62 escolas foram impactadas. Também no Rio, a polícia investiga a execução de um advogado em plena luz do dia no centro da cidade. 5h14 da tarde. O advogado Rodrigo Marinho caminha ao lado de outro homem na calçada da Avenida Marechal Câmara, no centro do Rio. Os dois tinham saído do escritório para fazer um lanche. Um carro branco se aproxima em fila dupla enquanto Rodrigo conversa com o rapaz. Em seguida, um bandido encapuzado desembarca pela porta de trás com a arma em punho e atira. Testemunhas disseram que ele chama Rodrigo pelo nome e, em seguida, atira 2 vezes. Depois que o advogado cai no chão, o criminoso chega mais perto e faz vários disparos contra o advogado. O assassino volta para o veículo e foge sem levar nada. Muitas pessoas passavam pelo local na hora do crime. Agentes da Delegacia de Homicídios fizeram perícia e recolheram cápsulas de balas da pistola usada na ação. A linha de investigação da polícia é a execução. Uma testemunha contou o que viu.
Eu estava ali, do outro lado ali, e comecei a ouvir o barulho de tiro, achei até que fosse descarga de moto. E aí foram mais de 10 barulhos, mais de 10 disparos de tiros. O carro dos bandidos veio daquela direção da Avenida General Justo. Depois do crime, o veículo seguiu aqui em direção à Avenida Presidente Wilson. Agora, os policiais vão analisar as imagens das câmeras de segurança dos arredores para saber para onde eles foram. O ponto onde o advogado foi morto fica a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Rodrigo Marinho Crespo tinha 42 anos e era especialista em causas cíveis e empresariais. O G1 apurou que nos últimos anos ele atuou em ações de resgate de investimentos de criptomoedas. Em uma das ações, conseguiu bloqueios de contas de algumas pessoas envolvidas em esquemas de pirâmide. Rodrigo era conhecido entre amigos e colegas do direito por ser uma pessoa de bom trato e sem problemas na carreira. A vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre o caso. Nós estamos numa escalada da violência muito grave, um evento que agride a sociedade, agride a civilização, agride ao direito mais básico do cidadão, que é o de ter segurança e de ter proteção. Durante a manhã, a namorada de Rodrigo esteve no IML, acompanhada da mãe dela. Muito abaladas, não quiseram gravar a entrevista. A Polícia Federal fez hoje uma operação que investiga o uso de criptomoedas para lavar dinheiro arrecadado com crimes praticados no exterior. 2 russos que vivem no Brasil estavam entre os alvos. Olá, os agentes da Polícia Federal cumpriram hoje 10 mandados de busca e apreensão, 6 aqui em Florianópolis, 2 em Goiânia e outros 2 na cidade de Eusébio, no Ceará. Na casa de um dos russos, no Ceará, os policiais encontraram um cofre com mais de $230 mil e R$55 mil em dinheiro vivo. A justiça determinou o sequestro de bens de todos os investigados, num total estimado pela PF em R$40 milhões. Os agentes também apreenderam carros de luxo, relógios, celulares e passaportes nos endereços. Segundo a PF, os russos já tinham sido presos no país de origem por fraude e roubo. Os 4 principais alvos, incluindo os russos, vão usar tornozeleira eletrônica e estão impedidos de deixar o Brasil. De acordo com a investigação, os russos chegaram há alguns anos aqui em Florianópolis. Mesmo sem nenhum tipo de declaração de renda consistente, eles começaram a adquirir imóveis e veículos de luxo. Ainda segundo a PF, os russos fizeram transações de criptomoeda com dinheiro de crimes supostamente cometidos no país deles e usavam instituições financeiras aqui no Brasil, sediadas em Goiás, para receber o dinheiro de volta. Entre pessoas físicas e jurídicas, são mais de 20 investigados na operação da PF. Os nomes ainda não foram divulgados. Se condenados, eles podem cumprir até 10 anos de prisão, além de pagar multa pelo crime de lavagem de dinheiro. Volto ao estúdio. Em Teresina, outra operação da Polícia Federal mirou o desvio de recursos para a compra de merenda escolar. Olha, a operação da Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Teresina. Os alvos são pessoas já acusadas de participarem do mesmo tipo de crime, que envolve fraude licitatória no financiamento através do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou seja, envolve a merenda escolar. De acordo com a Polícia Federal, o grupo, que já vinha sendo investigado, estava criando novas empresas para driblar as investigações e, assim, continuar a participar dessas fraudes licitatórias. Ao todo, cerca de R$20 milhões foram sequestrados pela Polícia Federal das pessoas investigadas. A investigação ela apura crimes licitatórios, a frustração, o caráter competitivo da licitação, que é o direcionamento e favorecimento em benefício das empresas investigadas, além dos crimes de associação criminosa, crimes contra a administração pública e lavagem de capitais. A Justiça decidiu manter preso o homem suspeito de ter ajudado fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A cara que fica na comunidade Três Veredas, na zona rural do município de Baraúna, que é município vizinho à cidade de Mossoró.
Os investigadores apontam que o homem teria recebido R$5 mil em transferência para poder esconder os criminosos. A defesa do suspeito alega que a quantia recebida foi repassada para os fugitivos. A prisão desse proprietário da chácara já foi a 5ª prisão. A Polícia Federal considera que os 5 que já foram presos podem integrar uma rede de apoio aos fugitivos. Entre as 5 prisões já realizadas está também a do irmão do Deibson Nascimento, que foi preso no estado do Acre. Contra ele havia um mandado de prisão por roubo e organização criminosa em aberto. Hoje é o 14º dia de buscas pelos 2 foragidos. O Ministério da Justiça está oferecendo uma recompensa de R$15 mil por informações repassadas à polícia para que se encontre o paradeiro desses 2 fugitivos. A Polícia Federal e a Polícia do Paraguai encontraram a criança que tinha sido sequestrada pelo próprio pai em Curitiba no fim do ano passado. O menino de 7 anos que estava desaparecido desde meados de dezembro do ano passado foi encontrado ontem na cidade de Mingaguaçu, que fica no Paraguai a 28 quilômetros de distância de Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. A casa, segundo a polícia, era longe de outras residências, fica na área rural e, segundo a polícia, o menino foi encontrado desnutrido. Agora, a criança está sob os cuidados das autoridades paraguaias e deve vir para o Brasil para reencontrar a mãe. Segundo a investigação, o pai da criança tem 63 anos, conhecimento em informática, estava separado da mãe há uns 2 anos, não aceitava o fim do relacionamento e quando descobriu que a mulher que morava aqui em Curitiba ia se mudar para o estado vizinho, Santa Catarina, resolveu levar o menino embora depois de uma visita de rotina. O delegado contou que o pai vendeu os próprios pertences, acabou com o aparelho celular, com o chip, pegou a criança, colocou no ônibus e saiu da cidade. Mas, ao longo das investigações, a polícia descobriu que os 2 tinham passado pela rodoviária de Foz do Iguaçu e saído em direção ao Paraguai. Então, ontem, pai e filho foram encontrados. A polícia disse ainda que o pai foi encontrado também com problemas de saúde e ele foi expulso do Paraguai, mas ainda está sob custódia das autoridades paraguaias. A polícia brasileira deve pedir a prisão dele, que deve responder por sequestro internacional qualificado. A informação é que a mãe da criança deve reencontrar o filho nos próximos dias. Essa investigação teve apoio da Polícia Federal e também da Polícia Nacional Paraguaia. A polícia de São Paulo começou a ouvir testemunhas sobre as explosões dentro do apartamento de um coronel reformado do Exército em Campinas. Agentes da Defesa Civil e militares fizeram uma nova vistoria no prédio. A Polícia Civil segue nas investigações sobre o episódio do coronel reformado. Já foram ouvidos um filho dele, também o zelador e o síndico do prédio onde houve as explosões. O comando do Exército também abriu um procedimento interno para poder apurar possíveis irregularidades. Hoje foi feita uma vistoria aqui no local, uma varredura por soldados do Exército e também pelo pessoal da Defesa Civil. Um trabalho que começou logo cedo, eles vão removendo os escombros para poder verificar se existe algum material, algum artefato que possa explodir. Por isso, os moradores aqui do edifício Fênix não conseguem voltar para casa. Eles vêm todos os dias aqui, obtêm informações, mas há 3 dias estão fora de casa, desde que as explosões aconteceram no sábado e assustaram todo mundo. 46 pessoas foram resgatadas, 37 inclusive foram parar em hospitais. O coronel reformado do Exército está num hospital aqui em Campinas, foi localizado e a polícia aguarda a alta dele para poder ouvi-lo. Paulo Gonçalves para o Brasil TV. A Polícia Civil de Mato Grosso investiga as circunstâncias da morte de um bombeiro durante um treinamento aquático. Lucas Pérez Veloso, de 27 anos, morreu na manhã de hoje após ter um mal súbito e uma parada cardíaca. Ele estava em um treinamento aquático enquanto participava de um curso de formação de bombeiros militares de Mato Grosso. O incidente ocorreu na Lagoa Trevisana, capital. Durante uma instrução aquática, ele teve uma espécie de mal súbito e afundou. E os bombeiros que estavam junto com ele tentaram retirar ele da água, retirou, fez todo o procedimento de salvação, reanimação cardíaca, porém ele chegou aqui no hospital já com parada cardíaca há muito tempo
Também foi feito um procedimento aqui de tentar reanimá-lo, porém ele não reagiu e o médico atestou seu óbito. A Secretaria Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso informou em nota que abriu um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do acidente. A seguir, o combate à dengue se aprende na escola também. Professores da Rede Municipal do Rio ensinam os alunos a se tornarem agentes da luta contra o mosquito. Não saia daí. O governo do Acre decretou situação de emergência em 17 municípios que foram atingidos pelas enchentes. Este é o fevereiro mais chuvoso desde 2012 na capital, Rio Branco. A situação da cheia nos rios do Acre afeta municípios no interior do estado e na capital acreana. A cheia do rio Acre, em Brasileia, na região do Alto Acre, se aproxima da maior cota histórica registrada em 2015, quando o nível do rio chegou a 15 metros e 55 centímetros. Mais de 800 pessoas estão desabrigadas e mais de 1.000 desalojadas. 12 bairros da cidade foram atingidos pelas águas. Em Rio Branco, o nível do rio Acre continua subindo. Segundo a Defesa Civil, numa transição de uma média para uma grande enchente. Mais de 600 pessoas estão desabrigadas e mais de 400 desalojadas. 37 bairros foram atingidos. O governo do Acre decretou situação de emergência nos 17 municípios atingidos pela cheia. Mais de 20 comunidades indígenas sofrem com os alagamentos. E a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. Eu volto com vocês. Evitar criadouros do mosquito da dengue é importante. Mas uma vez que você pega a doença, é importante também evitar a automedicação. Se tivesse combinado, não teria dado tão certo. Chegamos junto com a vigilância sanitária na casa do Ayrton e da Lúcia. O casal pegou dengue há 2 semanas e sempre que um caso é identificado, a prefeitura faz uma varredura na vizinhança atrás de criadouros do Aedes aegypti. Vou orientar o senhor a colocar mais areia lá no prato ou então tirar, tá? Na casa deles, hoje, estava tudo ok. Depois foi a vez do imóvel vizinho que está desocupado. A Lúcia tem a chave e abriu para os agentes. Os pratinhos dos vasos, mesmo com areia, foram retirados. A Elaine também se preocupou com a caixa d'água e pediu para a dona da casa checar. Tá vendo que a caixa está num suporte? Ali em cima pode ser que tenha água parada. Ficar de olho em possíveis criadouros do mosquito pode evitar a dengue. Mas uma vez que você pega a doença, outra preocupação se torna essencial. Não pode se automedicar, não, de jeito nenhum. Só com ordem médica mesmo. E sabe por quê? Por causa daquela frase que passa rapidinho na propaganda de alguns remédios. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Essa frase é muito importante e quem vai explicar o porquê pra gente é o Dr. Marcos Antônio. A dengue, ela pode causar alterações hematológicas, você pode ter baixas de plaqueta que vão atuar na coagulação sanguínea, você pode ter inflamação do fígado, você pode ter inflamação do coração, você pode ter inflamação do rim. E se você tomar uma medicação que vai alterar ainda mais o teu rim, o teu fígado, o teu coração, vai diminuir ainda mais as plaquetas, você pode ter uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, você pode ter uma insuficiência cardíaca e ter um quadro potencialmente fatal até. Podem agravar o quadro da dengue, segundo o infectologista, principalmente os medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, até um simples analgésico para dor de cabeça. Também alguns anti-inflamatórios, remédios para diabetes e anemia. Por isso, a ordem do doutor é clara. Em caso de suspeita de dengue por conta própria, você deve apenas se hidratar bastante. Você tem que avaliar quais são os seus sintomas. Eu estou com febre, dor no corpo, dor de cabeça, né?
um pouco de ânsia de vômito. Aos primeiros sinais de dengue, o importante é que você procure atendimento médico. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite outras doenças, como a chikungunya. Minas Gerais concentra a maioria dos... Nos pés, né? Porque ainda sinto dores. Para tentar diminuir o tamanho do problema, em Belo Horizonte, as vistorias em busca de possíveis criadouros do mosquito transmissor foram intensificadas. Não importa o horário. Na casa da Dona Maria das Graças, os agentes fizeram um pente fino em cada cantinho. Eu nunca olhei atrás da geladeira. Ele explicou que tem que tirar a água, deixar lá sempre sequinho. Mas eu nem estava lembrando mais que existia esse negócio, não. As medidas para combater o mosquito da dengue são tão simples que já tem até criança ensinando adulto a não dar bobeira para o Aedes aegypti. Escolas públicas do Rio aderiram à campanha. Nessa turminha, as crianças aprendem com música a combater a dengue. Eles falam com a gente, né, que tem familiares que estão com questão com a dengue, né? Na outra turma, as lições são com desenhos. E os pequenos estão dando aula. Não pode deixar água parada, ele morde. Ele tem pintinhas brancas. Antes de ele nascer, ele tem que botar os ovinhos na água. Até eles virarem minhoquinhas, ele gosta de água parada. As atividades são parte de uma campanha do governo federal com os municípios para conscientizar as crianças. A minha mãe já teve, e já teve com o hospital. Para incrementar ainda mais esse aprendizado, hoje teve teatro por aqui. O personagem principal, todo mundo já conhece bem. O que essa turminha toda não sabe é a surpresa que está por vir. Quem será que vai passar a lição de hoje? Alguém quer ver teatro aí hoje, gente? Eu gosto de agulha parada, tranquila, agulha limpa, hein? Aquela agulha paradinha, no pneu, aquela caixa d'água aberta, entendeu? Os responsáveis das crianças se voluntariaram para a peça. A importância de que poder passar para outras pessoas, né, também essa mobilização toda para a gente tentar controlar aí essa epidemia. Enquanto a vacina não chega para todo mundo, já tem muita criança ensinando os mais velhos. Não pode botar prato no vaso, porque senão pode cair água e o mosquito da dengue pode aparecer. Já aprendi que ele é cheio de pintinho e dá doença, mas eu já percebi que não pode deixar água parada. E também, se deixar, o mosquito vem. É isso aí. E para encerrar uma história legal, pescadores, bombeiros e integrantes do projeto Mar de Baleias se uniram para fazer o resgate de uma baleia em Arraial do Cabo, na região dos Lagos aqui do Rio. O animal estava preso numa área cercada por rochas na Praia Grande. As pessoas que estavam no local usaram técnicas de pesca e conseguiram afastar a baleia das pedras. Ela ficou ferida sem gravidade e conseguiu seguir para o mar aberto. A presença de baleias em Arraial do Cabo é comum durante o verão. Elas buscam a região para se alimentar e se reproduzir. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.